Olá, pessoal. Rafael Cravelo aqui falando com mais uma edição do podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje com um tema muito interessante. Sou brasileiro, sou cristão e moro na América. Um assunto muito relevante nos dias de hoje. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto, não esqueça de nos seguir no nosso canal do YouTube, Igreja de Nova Vida Orlando e New Life Studios Media. A descrição vai estar embaixo aqui, é só você clicar, nos seguir, ativa o sininho, que com certeza vai ser bênção de Deus para a sua vida. E hoje nós temos aqui na mesa, me desculpem, mas uma mulher linda, uma mulher de Deus, minha esposa amada, a diaconisa Lília Craveiro. Cheio de títulos, né? Mas eu fico com a esposa amada. Boa noite, olá. E também, hoje, o nosso pastorzão, Marco Aurélio Correia, pastor da Nova Vida de Orlando. Oi, pastor. Boa noite, boa noite, depende da hora que as pessoas vão estar assistindo, né? Para nós aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Ele Pode. Então, esse assunto é muito interessante porque as pessoas, elas têm uma ideia, vê muito na internet, como ir para os Estados Unidos, faz pesquisa, mas eu queria saber do pastor. 20 anos de América, tem bastante experiência. Quais são as dificuldades que o cristão, a pessoa chega aqui na América e enfrenta logo de cara, assim? Bom, a minha vida com a América tem 32 anos. Só que eu, sim, retornei para servir a igreja no Brasil por algum tempo. E de morar, viver na América, são 22 anos, né? Sim. E o nosso tema de hoje, que é Sou brasileiro, sou cristão e moro na América, nós vamos ter muito o que falar aqui. Eu já tenho um pouquinho de tempo caminhando com a nossa maravilhosa comunidade aqui e vou poder pontuar algumas questões que, se alguém que está assistindo o nosso podcast está buscando esse tipo de informação, vai poder ter uma imagem, uma figura, um desenho mais claro do que é sair do Brasil um cristão, porque existem situações diferentes para os não cristãos, mas o que é um cristão sair do Brasil e vir morar na América. Como que esse processo começa, como isso se dá, como ele chega, quando ele chega o que ele encontra, e quando ele encontra o que ele faz com isso que ele encontra. Fica ligado com a gente, que nós vamos estar falando sobre tudo isso. Lília, você com 6 meses de América, existe uma diferença, né? O pastor com bastante tempo, você há pouco tempo, mas tem visto muitas coisas acontecerem. E fala um pouquinho da sua experiência. Quando você chegou aqui, quais foram as dificuldades, o que mudou na sua rotina, essas coisas? Mudou que eu não tenho mais rotina, né? A rotina foi implodida. Simplesmente não existe, não tem rotina. Aqui, essa palavra eu acho que nem sei, nem deve traduzir. Mas eu acho que o pastor começou falando algumas coisas e do que ele falou, combinando aí com a sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que acontece é que quando nós chegamos aqui, a gente vem de lá do Brasil com o que a gente viu no YouTube, com o que a gente viu no Instagram, com o que a gente viu no Facebook. Assim mesmo. Esse panorama que nós enxergamos lá do Brasil, ele simplesmente não existe. Então, primeira questão aqui. As expectativas de uma pessoa que vem de outro país para viver nos Estados Unidos, ela precisa ser uma expectativa, eu diria assim, para ser mais dentro da realidade, baixa. Eu vou dizer por quê. É maravilhoso, é incrível, a gente podia ficar aqui horas e dias falando de como é bom morar nos Estados Unidos. Não tem dúvidas disso. Mas eu acredito que muitas pessoas se decepcionam e voltam para o Brasil, porque a gente está falando sobre brasileiro, então voltam para o Brasil por quê? Porque vem de olho em algo que construiu na sua mente, que construiu a partir da experiência do outro. Porque nem sempre o que é bom para você vai me agradar. Então, há uma cortina de fumaça que, quando a gente passa da imigração, quando a gente passa daquela cabine lá
seja bem-vindo, as coisas começam a tomar para cada dimensão de realidade. Exatamente. Então, quando a gente encurta mais ainda e traz para Orlando, eu até falei isso na primeira edição que eu tive aqui, disse, as pessoas pensam que vem morar na Disney. E definitivamente não tem relação nenhuma. Então, primeiro, eu acho que o primeiro choque de realidade, a primeira coisa que acontece é um choque de realidade, não porque seja melhor ou pior, não. É porque é completamente diferente do que a gente vê quando tá lá. Não é não, pastor? É por aí. Eu via vídeos assim, maravilhoso, fazer isso e aquilo. Quando você chegava assim, mas não foi bem isso. É porque é totalmente diferente você vir passear, passar 15, 20 dias aqui e, nossa, que lugar maravilhoso, tudo funciona, tudo direitinho e funciona. O cheiro das coisas, né? É bem particular. E aí você tá aqui e você vai embora. Agora, quando você vive realmente o dia a dia, né? Você tá ali fazendo as suas atividades. E aí você tem uma rotina, tem costumes. Aqui é muito diferente com os costumes do Brasil. Então, a gente começa a encontrar coisas, viver novas experiências. E aí a gente começa nossa, não era bem assim como eu imaginava, não era assim como mas eu pensava. Eu quero fazer um parêntese, Rafa. Por quê? Porque a gente está falando para o cristão. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Por que essa frustração acontece? Porque a gente coloca, idealiza, né? Como eu acabei de falar, algo que não corresponde à realidade. Mas eu entendo também que muitas pessoas se decepcionam, pastor, porque vem pelo motivo equivocado. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu entendo que para eu mudar de emprego, para eu mudar de casa, para eu mudar de carro, eu preciso de uma orientação específica de Deus. Eu não simplesmente tomo decisões aleatoriamente, sem consultar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, a sensação que eu tenho é que as pessoas não buscam uma resposta. Ou se buscam, se enganam, né? Porque o nosso coração nos engana. Houve um sinal que Deus está dizendo assim. Quando a gente quer algo e quer muito alguma coisa, quando a gente deseja muito alguma coisa, existe uma capacidade humana de inclinar e dizer que eu vi naquele sinal da folha da árvore que caiu, que Deus estava dando sim para eu ver. Então, eu queria até ouvir um pouco o pastor também a respeito disso, mas eu acho que como primeiro ponto, vir com uma expectativa distorcida e sem consultar ou sem ter uma direção específica do Senhor. E aí, claro que a gente está incluindo isso, falando de morar fora do Brasil, não necessariamente na América, mas de uma maneira geral, mas como decisão de vida, como ouvir ao Senhor em cada detalhe do que a gente faz. Bom, ouvir ao Senhor é fundamental para tudo na vida de um cristão. Eu só queria não fazer uma correção, mas um adendo. A gente está falando nesse programa, estamos resumindo o assunto, porque o assunto é vasto. A pessoa sair do seu país e morar em outro país, independente de cristão ou outra religião, ou ateu, traz consigo uma série de situações que a pessoa vai ter que lidar com elas. Então, hoje, nós estamos reduzindo o assunto aos cristãos, mas estamos falando para todas as pessoas, né? Bom, a primeira observação que eu queria fazer é que eu não diria, eu não sei, não vou dizer que não, nem que sim. Não é que as pessoas não consultaram. Primeiro entra a questão da qual a sensibilidade ou o crescimento espiritual que essa pessoa já teve para discernir se quando ele perguntou a Deus se o que Deus disse foi Deus que disse ou se foi um eco do seu próprio coração. Isso se confunde muitas vezes. Só de pastorado esse ano eu completo 32 anos. E isso às vezes ainda acontece comigo. Claro. Então, para uma pessoa que talvez ainda não desenvolveu bem
essa área do seu relacionamento com Deus na sua plenitude. Então, é visto que é difícil. Então, a pessoa às vezes pode dizer para você, Lília, não, eu consultei, eu orei, alguém na igreja me entregou até uma palavra e tal. Ok. A grande dificuldade que eu vejo realmente, antes de sair do Brasil e vir para cá, é o que a gente já mencionou aqui hoje, é o que se vê na internet. Deixa eu dizer claramente o que eu estou querendo demonstrar com essa frase. A maioria das pessoas no Brasil não falam inglês. Aí o filho vem para cá. O filho aqui, depois nós vamos entrar nesse como chega, como é que... Mas vamos dizer que essa pessoa já chegou, já está numa casa, já tem um emprego, e ele está trabalhando, ele é um dishwasher. O nome é bonito, né? Aí essa pessoa liga para o Brasil, fala com a mãe, fala com o pai. Às vezes alguém que deixou esposa e filhos no Brasil, ou coisa desse tipo, fala com a esposa ou com... E diz assim, não, já está tudo certo aqui, eu já tenho casa, já tenho carro, já estou até trabalhando, eu sou dishwasher e tal. Aí a pessoa no Brasil diz, nossa, ele já tem uma profissão até lá. Não sabe nem o que é um dishwasher. Não há nenhum desmérito nisso. Sim. É uma profissão. Eu já fui dishwasher aqui na América. Não tem nenhum desmérito. Não é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra é bonita. O som, a fonética da palavra. Eu sou dishwasher. O que é um dishwasher? É uma pessoa que lava pratos no restaurante. No Brasil chamaríamos de auxiliar de serviços gerais de um restaurante. Acho que não tem a profissão lavador de pratos. Acho que a carteira deve ser assinada como auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha, algo assim. Mas é que a pessoa diz para a família no Brasil, eu sou dishwasher, e a família já... Caramba, o cara já é um engenheiro lá. Que é? Será que isso tem a ver com engenharia nuclear, espacial? Não tem ideia do que é. Por que as pessoas falam assim? Porque é difícil a pessoa chegar aqui e admitir que ela não está fazendo aquilo que ela disse lá no Brasil que ela ia fazer. Que ela ia chegar aqui, que vai ser fácil, Deus é comigo, Deus está na frente. Porque, repito, nós estamos reduzindo o assunto ao cristão. Sim. Então essas são as expressões que cristãos usam. Deus está na frente, os anjos do Senhor vão abrir caminho. A gente espiritualiza. Onde não tiver caminho, ele faz um caminho. Se tiver um mar, ele abre o mar. Se tiver ventos fortes, ele para o vento. A gente espiritualiza. Aí chega aqui agora, vai dizer o que para o Brasil? Olha, eu cheguei aqui, eu só estou lavando prato. Repito, não há nenhum desmérito. Sim, mas muita gente tem dificuldade de lidar com isso. Agora, por que as pessoas vêm e deixam lá no Brasil, tanto para ele como deixam para os demais, esse sentimento assim de que tem que chegar aqui e tem que ser muito bem sucedido? Por causa dos vídeos que assiste no YouTube, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos criadores de conteúdo, eles passam, e tudo bem, para a maioria deles isso é um business, é um negócio. Então eles passam o lado glorioso, o lado glamuroso, o lado positivo. E sim, esse lado existe. Eu gosto muito de morar nos Estados Unidos. Eu amo o meu Brasil. Se eu tiver que voltar a ser um bispo meu, disser hoje, Marco Aurélio, a Igreja Nova Vida precisa de você no Brasil. Eu já disse para a igreja que amo vocês, mas bye bye, so long, see you later. Mas só um adendo aqui, por favor, bispos, não façam isso. Se houver necessidade, podem fazer. Oh, meu Deus! Enfim, para mim, morar aqui, morar no Brasil, eu sou feliz em qualquer lugar, desde que eu entenda, que eu sinta aqui dentro de mim que eu estou na vontade de Deus. Como aquela expressão antiga, estou no centro da vontade. Fica espiritual isso, né? Fica no centro da vontade de Deus. E é real. Então, o que acontece é que as pessoas veem os vídeos, um dizendo assim, mesmo que você não tenha dinheiro, olha a casa que você pode comprar. Aí a pessoa repara a casa que ela está morando no Brasil. Alguns numa casa até melhor, mas nós estamos falando não das exceções, mas da regra, da maioria. Nós temos aqui na América, fala-se em torno de 2 milhões de brasileiros. Quantos vieram financeiramente abastados? Eu conheço comunidade brasileira na América. Eu sei o retrato, o mapa de onde estão as comunidades brasileiras na América em todos os seus estados. Eu sei onde estão as maiores comunidades, as menores. São 32 anos convivendo com esse país. Mesmo tempo que eu passei no Brasil, não houve um ano sequer que eu não tivesse vindo na América. Então, eu conheço isso.
Desses 2 milhões, quantos financeiramente eram muito bem abastados, que vieram por uma questão de segurança, ou por questão de empreendimentos de novos negócios, ou por causa da formação acadêmica de filhos? Vamos botar. O que eu vou falar aqui é um chute, mas é um chute bem certeiro. É um chute Ronaldinho. 10%. Estamos falando de 200 mil, a gente é benção. Isso quer dizer que tem por volta de 1.800.000 que vieram e que não tinha uma casa igual aquela. Aí o camarada do outro vai e mostra assim, na loja de automóveis, nada contra, vocês sabem que carro é meu brinquedinho, é onde eu perco meu dinheiro, mas o cara bota assim, igual eu tive um Dodge Charge lindo, assim, de lado, aí bota a câmera pegando o carro de lado e pegando um pouco do painel, aquele painelzão de LCD desse tamanho, o cara já deixa o carro aceso, então tá tudo ligado e tal, diz, mesmo sem entrada, sem dinheiro, você pode ter esse carro. A pessoa às vezes nem carro tem no Brasil. Parcela de $300. E qualquer um pode, se você tiver um emprego, basta você me dizer onde você trabalha. Se você trabalha, todo mundo pode. Com passaporte. Com passaporte, não precisa nem de documento, com passaporte. Enfim, a ideia vendida é uma ideia atrativa. Mas alegórica muitas vezes. Atrativa, mas ela não está ligada. Falo com um homem que tem contato com esse país há 32 anos e que mora nesse solo há 22. Não condiz com a realidade, principalmente no momento de chegada, exceto se você chega com uma boa retaguarda financeira. Se você chega com uma grande maioria para chegar e trabalhar, você vê inúmeros posts, aí eu não sei se são veiculados no Brasil, de pessoas dizendo assim, eu cheguei na América com $700, com $800. Você não aluga um quarto hoje com esse valor. Porque talvez se você alugar só um quarto em Orlando, que é mais barato, se você for para o norte é mais 50%, aqui um quarto é $700, $650. E isso você, para entrar, teria que dar todo esse dinheiro e mais um security deposit, que seria aqui como é que seria lá no Brasil? Uma fiança, uma garantia, né? Um depósito, a palavra depósito. Então você teria que dar pelo menos mais um mês de depósito. Se você chega com 700, você não consegue entrar num quarto. Já atualizou esse preço aí, pastor? Já atualizou, né? De 900 a 1.200. Pois é, então. Então, o que acontece? As pessoas vêm com aquilo que elas veem lá. É por isso que você mencionou que muitos chegam e depois vão embora. Não vão embora porque são frouxos, porque não querem trabalhar, porque... Não, é porque chegam e depois a realidade não dá a ele condição de permanecer. Eu conheço N casos. Mas nem todo mundo tem essa história. Tem um detalhe aqui nisso que você está falando, porque assim, existem duas situações diferentes. Existe a pessoa que financeiramente não conseguiu, mas também existe a pessoa que emocionalmente não conseguiu. Essa é outra área que nós ainda vamos falar. Estamos falando de finanças agora. Sim, mas eu queria chegar aqui no seguinte ponto. O que as pessoas elas vêm para cá com a expectativa de que vai chegar aqui e no dia seguinte ela tem carro, casa, emprego e todas essas outras coisas, vai passear nos parques ou vai passear onde quer que seja. E, gente, nós construímos uma identidade humana, estou falando humana, não a identidade de filhos de Deus. A gente construiu uma vida desde que a gente nasceu. Estudamos uma língua, adquirimos cultura, aprendemos uma profissão, nos empenhamos naquilo, compramos a nossa casa, o nosso carro lá no Brasil e vivíamos numa estrutura que, além de dinheiro, ainda envolve uma rede de apoio. Porque a nossa família está lá, os nossos amigos da vida inteira estão lá. Então, a gente tem tudo. Se uma mãe vai chegar um pouco mais tarde no trabalho, ela vai ligar para a cunhada, ela vai ligar para a sogra, ela vai ligar para a mãe e vai dizer, busca meu filho na escola. Então, é um conglomerado de coisas que faz com que, quando a gente chega aqui, é como se apertassem um botão de reset na nossa vida. Mas é por aí mesmo. Mas é. Então, assim, hoje eu conversei com uma pessoa, no Brasil eu era advogado. Então, assim, ele está buscando, de alguma forma, aonde que ele vai se encaixar. E, psicologicamente... É desgastante. É uma pressão muito grande. Porque ainda que a pessoa ela tenha ela venha
preparada financeiramente, ainda que a gente sabe que não é a maioria, mas ainda que a pessoa venha preparada financeiramente, isso vai envolver um monte de coisa. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Quando a realidade que a gente vive hoje é diferente da expectativa que nos levou para a América. Existe expectativa e realidade. E quando isso não corresponde uma com a outra. É um problema muito sério, emocional, psicológico e material. Porque tem gente que chega aqui e em pouquíssimo tempo está totalmente endividado. Então não é só emocional e psicológico. A pessoa, ela não aceita que ela não pode. Ela chegou, eu estou aqui há 30 anos. Aí ela veio parar com o meu carro. Ela chegou, ela precisa ter um carro igual, ou pelo menos bem próximo compatível. do meu. Então tem gente que se endivida de uma tal maneira. Tem gente que vai morar num certo imóvel, num condomínio e tal, que ele sabe que aquilo vai apertar. Eu escuto demais assim, mas a diferença era só $300. O lugar é completamente diferente do outro, é só $300. $300 é praticamente o seu mês de supermercado. É muito dinheiro. As pessoas não... Mas é que elas chegam, elas acham que vão trabalhar e vai ganhar $1.000 por semana agora. Tem brasileiros ganhando até muito mais do que isso. Isso não é uma coisa que ia ser tão difícil de alcançar. Vai alcançar, mas isso leva um tempo. O problema dessa realidade de quando chega, ela começa em passos menores, até cair em si. Por exemplo, eu anotei até aqui para eu não esquecer. Adaptação a novos hábitos, rotinas e costumes. No Brasil, você tinha um hábito de horário de trabalho, você tinha um hábito de alimentação e tal. Aqui não tem. Você, dependendo de onde você trabalha, no seu horário de almoço, você não vai ter uma comida brasileira. E tem gente que não consegue se adaptar durante um bom tempo à comida americana. Da chinesa, então, não vou nem falar, porque tem gente que come e só falta botar tudo para fora. E que são deliciosas, mas que levam um tempo. Você come um pouquinho hoje, outro pouquinho. Então, dependendo de onde você for trabalhar, você vai ter que passar a levar sua marmitinha para o trabalho, comida de casa. E no Brasil não fazia isso. Tinha um bom emprego, num banco, num escritório, numa empresa, tinha o seu próprio negócio, ela ia num restaurante na hora do almoço, e o empregado no Brasil tem o vale, o tique alimentação. Tique alimentação, aí bota lá e aí come sem problema. Aqui não existe tique de alimentação. Aqui não tem o vale transporte para te levar para o trabalho. Não tem. É preciso que as pessoas... Os YouTubers não falam isso. Não tem carteira assinada, não tem 13º, não tem férias de mais do que uma semana. Auxílio-doença. Auxílio-doença. Não, auxílio-doença parece que tem 5 dias no ano. Você pode, se você tiver empregado. Dependendo de 3 a 5. Aqui não tem indenização quando você é mandado embora. Aqui é assim, ó. Você foi mandado embora, por ele não é porque você é ruim, não. É porque acabou o trabalho, não tem trabalho. A empresa te dispensa às 2 da tarde, 2h32. Ele não vai te pagar nem até às 2h40 da tarde. Vai te pagar por hora e minuto até 2h32. Mas eu trabalhei lá 8 anos e a minha indenização é 0, não existe. Então é preciso que as pessoas saibam. Ela chega, ela começa a ter essas dificuldades. A outra grande dificuldade para a maioria que chega, e eu vou te dar um conselho, você que está vindo para cá, se prepara um pouco, pelo menos antes. A língua. As pessoas chegam aqui, já começa no aeroporto. Jesus. Ele chega lá, para passar na imigração, passaporte. Aí dá o passaporte. Aí a pessoa pergunta onde ela vai. Em inglês. Where are you going? What are you going to do here? What? Where are you going to stay? I don't speak A pessoa, English. Alguns já voltam para o Brasil dali, que a imigração já manda de volta. Outros, por uma razão inexplicável, passa. Aí quando passa, tem que pegar um táxi, tem que... Enfim, não sabe falar nada. Tem uma brincadeira, que eu creio que é brincadeira, que dizem que um homem brasileiro chegou de frente a uma padaria maravilhosa em Nova York, e parou assim na vidraça e ficou olhando aqueles pães, aqueles bolos e tal, e não entrava. Diz que o homem da padaria saiu, veio do lado de fora e perguntou para ele assim, do you like? Você gosta? Aí ele disse, like, nós like, mas money que é good, nós não have. Ou seja,
É por aí. Ó, deixa eu te dar um exemplo. Eu, quando cheguei aqui na América, eu cheguei em Massachusetts. Eu cheguei na Pensilvânia, para ficar na casa de um pastor conhecido, não era nem meu, conhecido de um conhecido, mas ele não ficamos na casa dele, por uma série de razões, ele levou a gente na casa de um outro pastor, eu e minha esposa ficamos lá só aquele final de semana. Chegamos aqui um sábado de manhã, fomos embora da Pensilvânia na segunda de manhã para Massachusetts, que na época era o destino. E aí, não vou nem contar os detalhes da viagem para chegar em Massachusetts, porque senão vocês não vão nem acreditar, vai dizer que é piada, mas enfim. Mas uma vez que já estava na estação de trem de Massachusetts, o que eu falava de inglês? Nada. E o trem teve um problema. O trem que era para chegar às 6 da tarde chegou às 2 da madrugada, porque o trem quebrou, sistemas do trem quebrou, mas o trem não parou e transferiu a gente para outro. Ficou rodando mais devagarinho. O trem que deveria andar, sei lá, 100 km por hora, estava andando a 10 por hora. Resultado, chegamos às 2 da manhã. A estação de trem é fechada, eu não sabia disso. Depois da meia-noite, quem está fora entra para poder sentar e aguardar o primeiro trem. Mas quem está dentro, aliás, ao contrário, quem está dentro sai, porque os trens chegam durante a madrugada e a pessoa chega pode sair. Mas quem está fora não entra, só entraria a partir das 4 da manhã, que é quando saem os primeiros trens. Eram 2 da manhã, mais ou menos, e eu não estou sabendo. Chegamos com aquelas 5 malas, eu e Cristina. Eu não sei explicar como é que a gente carregou essas malas, porque ela levava 2, eu levava 2. Aonde foi parar a quinta, eu não sei, debaixo de um braço, equilibrava na cabeça, não sei dizer como. Mas enfim, 5 malas. Eu falei para a Cristina assim, você fica sentada aqui, que eu vou lá fora acertar um táxi pra gente, depois que tiver tudo certinho, eu te chamo, porque ela estava muito cansada, minha querida, né? E ela ficou numa posição em que ela não via a porta, onde eu deixei ela sentada. Aí vem o Marco Aurélio, sai, porque como eu disse, quem está dentro, sai. Saí, fui até os táxis, aquela fila de táxi, um atrás do outro. Cheguei para um homem, eu tinha que dizer para ele que eu ia para uma cidade chamada Framingham. Isso eu sabia, que era Framingham. Mas como é que eu digo assim? Quanto custa uma viagem para Framingham? Meu, que tá querendo demais do Marco Aurélio. Chegou a 2 dias na América. Sem Google, sem nada disso. Nós estamos falando em 1991. Aí eu cheguei pro cara assim, olhei para ele no vidro, ele baixou o vidro do carro. O cara foi muito educado, o cara foi um anjo de Deus. Eu fiz assim para ele, ó. Framingham. Eu todinho. Pra Framingham. O cara, muito gente boa, abriu um livrinho, me mostrou Boston, a setinha, Framingham e o valor. Aí ele me mostrou o preço daquele livrinho, na época tinha esse livrinho. Aí eu olhei, ok, agora eu quero dizer para ele que eu vou voltar lá dentro da estação, pegar minha esposa com as malas e sair para ele levar. Isso quando você ainda achou que ia voltar, que ia conseguir pois entrar. Aí como é que eu digo para ele que eu vou lá dentro e volto? Como que eu vou explicar? Aí eu fiz assim para ele, ó. O Leandro tá até olhando ali. Eu fiz assim para ele, ó. Framingham. Vocês estão rindo. Eu problema. Tô rindo, porque eu tô pensando o que eu faço. Porque nós estamos falando aqui das dificuldades que o imigrante chega com a língua. O homem, como eu disse, foi um anjo de Deus que ele entendeu que eu ia lá dentro e voltava para ir para frente. Ok. Aí vou eu na direção da porta para entrar para chamar a Cristina. A porta não abre. Só que a porta é assim, tipo, a estação de Boston é muito grande. Tem tipo assim, sei lá, 10 espaços daqueles de porta. Aí chegou algum trem e eu vi um homem, alguém que estava lá dentro, não sei se chegou o trem. Aquele homem veio, saiu. Quando ele pisou lá no tapete por dentro, a porta abriu. Ele saiu. Aí eu pisava assim no tapete e a porta não abria. Eu olhar, saiu outra pessoa. Eu falei, tá com defeito, fui para a próxima. Também não abria. Aí eu me toquei, falei, essa porta não abre, não, ela só abre por dentro. Falei, o que eu vou fazer? Quando o primeiro for sair, eu vou entrar correndo. O primeiro que veio na direção de entrar na porta, o Marco Aurélio sai correndo, vai... Assustei a pessoa ficou assustada, retornou, foi para dentro. Vocês estão... Eu tô rindo, porque... Isso é um podcast na sua realidade. Se a gente contar as coisas que acontecem, realmente são coisas inacreditáveis. A pessoa voltou e chamou um segurança, porque ela ficou com medo de mim. Até eu. O segurança veio, e ele pisou na porta lá no tapete por dentro, a porta abriu, e ele me indagou o que eu estava fazendo ali. Agora, o que ele estava me perguntando? Aí eu fiz para ele. My wife
My wife, taxi to Framingham, my wife. O guarda entendeu. Entra, pode entrar. O guarda ajudou a pegar as malas, levar Agora, até o sabe o que eu táxi. fico pensando? O anjo. O anjo que estava tomando conta do pastor Marco Aurélio. Pois Assim, é. ó. Aí imagina, a pessoa chega aqui e ela não tem condição de fazer, numa empresa que não seja de brasileiros, não tem condição de fazer uma entrevista de emprego. Porque a gente está falando disso, isso é muito sério. Porque aqui eu contei um fato que é hilário da minha parte. Tem outro, não vou contar, não vou entregar o ouro assim. Não vou entregar. Não vou entregar. Enfim, a pessoa chega e ela vai para uma entrevista de emprego e a pessoa pergunta, qual o seu nome? Aí, name? Oh, my name is Marco. Ok, joia. Mora onde? Qual o seu telefone? O que você sabe fazer? Qual a sua formação profissional? Qual o seu currículo? Deixa eu ver. A pessoa está perguntando tudo isso em inglês. E muitas vezes isso zera, né? A Muitas pessoa vezes fica isso assim zera. olhando e não sabe o que responder. Final dessa entrevista, alguém vai ligar. O mais educadinho, alguém vai ligar para você depois com a resposta. A pessoa, aliás, vai embora sem saber nem que ele falou isso. Que até isso a pessoa não vai entender. Ou seja, a pessoa chega e essa, como você disse, insatisfação, esse lidar com a realidade, que não é igual o sonho quando saiu do Brasil, se dá na medida em que a pessoa tem que lidar com uma língua nova. E muitos de nós no Brasil não falam inglês. Todo mundo está cansado de saber que hoje, sem o inglês, a vida fica muito difícil. E atualmente já está sem o inglês, sem o espanhol, a vida fica muito difícil. Então, aqui você precisa do português e pelo menos o inglês ou o espanhol. Porque os americanos lidam muito. Esse país ele é baseado em imigrantes. Então, metade da população desse país é de imigrantes. E os que são naturais daqui, uma boa parte deles também, as suas famílias, imigraram de algum lugar. Esse país era dos índios. O país é construído em cima de imigrantes que chegaram para viver ou de filhos de imigrantes, segunda, terceira geração, quarta, só que tem uns que acham que já está na quinta, sexta geração e que já a sua família é toda americana. Não é. Na sua família, alguém veio de fora. Eles já estão acostumados a lidar com imigrantes. Então, eles já aprenderam. Um monte de americano fala espanhol. Por quê? Porque mais países falam espanhol do que português. E eles se entendem um pouquinho. Mas essa dificuldade da língua, essa dificuldade de não encontrar o que veio buscar imediatamente. É isso que eu queria dizer. Porque, olha só, eu acho que tem um fator muito marcante que é o seguinte. A pessoa... pensa, eu falo por mim, tá? Eu tenho uma família enorme no Brasil, todo mundo muito próximo, todo mundo... Eu não gosto nem de ficar pensando muito. Nem fala. Então, assim, a gente tinha tudo muito alinhado e vem pra cá. Qual é o seu propósito? Porque tem que haver um propósito. Eu vou morar nos Estados Unidos porque financeiramente a gente vai ter uma vida melhor. É um dinheiro muito caro. Oh, yeah. Porque a gente tem que fazer aqui a balança, ela tem que, no mínimo, empatar. Porque, eu moro aqui vamos supor, eu trabalho na construção no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e eu coloco piso, e aquilo me permite ter uma Fiat Uno e pagar meu aluguel e comprar o gás, né? Que quando eu saio de lá, o bujão de gás já devia ser... Fiat Uno, tem alguma coisa contra? Não, mas eu vou fazer um paralelo aqui com o pessoal que tem Santa Fé, entendeu? Porque, assim, a prestação da Fiat Uno no Brasil hoje não é menos de R$800. É mais do que a prestação da minha Santa Fé. Entendeu? Então é disso. Então, assim, eu vou pra lá porque aqui com R$800 eu mal pago a prestação de um carro. Lá com $800 eu compro o carro zero. A prestação de um carro zero. Aqui você vive com uma BMW. Então, só que, Rafa, é um dinheiro muito caro. Porque o que eu vejo, pastor, de verdade, é que nós, eu falo das pessoas, não tem muita ideia do que vieram buscar. Só vieram. Eu vou para os Estados Unidos por causa da violência, que aqui é violento. Eu vou para os Estados Unidos porque lá meu filho vai ter qualidade de vida. Depende. Depende, porque eu entendo que qualidade de vida é eu ter um tempo de qualidade com os meus filhos. A gente sabe que aqui as pessoas saem de casa 6, 7 horas da manhã e voltam para casa 9, 10 horas da noite. O filho vai para a escola sozinho, ele entra no ônibus escolar, ele volta, ele coloca a comida dele na airfry, ele se vira. No Brasil,
os pais também trabalham? Sim. Mas eu não sei explicar. Aqui o tempo, o espaço, o A dia, rotina ele te é engole. diferente. Ele te engole. Eu digo pro Rafa que o Cronos foi afetado. Porque alguma coisa acontece que parece que, quando chega de noite, parece que passaram 6 meses. Parece nem que A passou um dia. rotina é outra. É. Agora, reduzindo, meu querido Rafael, a nossa conversa agora para o cristão que chegou na América. Aí, amados, a história, desculpa, a palavra que eu vou usar não é agradável. Aí a história fica muito pior. É. Nós temos aqui muito cristão verdadeiro. Graças a Deus, a nossa igreja não é única. Aqui tem excelentes, a cidade onde nós estamos, região de Rolando, falam, eu não sei exatamente se o número é correto ou não, mas fala-se em torno de 70 igrejas brasileiras. Algumas eu conheço, tem igrejas maravilhosas como a nossa, tem igrejas que são uma família como a nossa, tem. Mas tem muito cristão aqui na América, e nós experimentamos isso na nossa igreja, que no Brasil trabalhava, estudava, tinha filho, tinha que comprar carro, tinha que comprar comida, tinha que visitar a mãe, tinha que visitar a sogra, tinha que ir no parque, tinha que ir na praia, mas que eram dedicados. Tinha tempo para tudo isso e eram dedicados a Deus e à obra de Deus. E aqui tem, graças a Deus, por exemplo, eu tenho a bênção de ter vocês na igreja que são muito ligados ao trabalho da igreja. E tem outros, eu não vou falar nomes aqui, eu falei vocês porque estão na mesa, então ninguém lá na igreja vai ficar chateado que eu estou dizendo, é porque estão na mesa, viu, gente? Tem outros que também são 10 nesse sentido da sua vida para a obra de Deus, do seu tempo para a obra de Deus. Mas muitos chegam e por causa da necessidade de completar aquelas lacunas que ele veio do Brasil buscar, começam a ter o full time, que é o trabalho de tempo integral, aí pega mais um part-time, que é um trabalho de poucas horas, e eu já criei uma palavra que na minha, muita gente ali, na verdade, não criei, eu absorvi, tem o three-time, que é o terceiro trabalho, e aí no sábado ele arruma um bico aqui, no domingo ele faz um bico, e quando não faz um bico, aí agora eu tenho que ter um tempo para descansar. Para minha família. Para passear, para passear, afinal de contas eu estou do lado da Disney, eu não vou na Disney, pastor, tá querendo demais. Enfim, a realidade do cristão na América, como eu disse, tem muita gente fera na obra de Deus. Tem muita gente dando um bom exemplo para a comunidade brasileira e americana aqui na América. Tem muita gente que entendeu que para ganhar com Deus, na matemática de Deus é diferente da nossa, que para ganhar com Deus, às vezes tem que, aos olhos nosso e dos outros, perder. Quando nós temos que aprender a morrer é abrir mão, é abdicar, é não vou fazer esse trabalho nesse horário porque eu tenho um compromisso com a igreja de Deus, porque fica uma coisa muito espiritual, não, o meu compromisso é com Deus, Deus sabe, mas não faz nada para Deus. Ou quando faz, é o que sobra do tempo, é quando eu posso, tem que ser o contrário. Eu acho que aqui é um lugar de muitas distrações. Aqui em Orlando, então. E as pessoas acabam se distraindo com uma coisa aqui, outra ali, e acabam se perdendo nesse tempo. E deixam essa parte de servir, de ser, porque aqui é muito diferente. Eu vejo, apesar do pouco tempo, de 6 meses aqui, o cristão brasileiro aqui na América com o cristão lá no Brasil. Tem marcas, características muito definidas e diferentes. Até para você evangelizar, chamar para a igreja, falar de Deus, é um pouco diferente. Lília, eu sei que você também está aqui, nós estamos há 6 meses. Mesmo com esse pouco tempo, o que você tem visto do cristão aqui na América tendo diferença com o do Brasil? Rafa, quando a gente vai falar da América, a gente está, como eu falei no começo, né? Está falando de uma pessoa que teve um reset na sua vida aos 30, 40, 50 anos. Isso já é um baque. Que eu, por exemplo, você, a gente sabe que a gente ainda não se adaptou a muitas coisas. Mas eu acho que principalmente assim,
eu tenho que espiritualizar porque a gente está falando para cristão e essa é a realidade. A sensação é que às vezes a gente se perde no meio do propósito ou no meio daquela direção. Eu tenho certeza, pastor, que antes de você vir, Deus enviou muita gente. Só que as pessoas se perderam no meio do que elas vieram fazer aqui. E eu vejo isso todos os dias. E se você não tiver um significado, nada vai fazer sentido. Então, uma realidade que a gente encontra aqui, na comunidade brasileira, e eu não tenho contato com os americanos, mas eu tenho contato com os brasileiros, é um histórico de depressão assustadoramente maior do que a gente vê no Rio de Janeiro. Ou, perdão, no Brasil, falando que eu vim no Rio. A depressão muito maior. Se eu citar um exemplo que fala assim, ó, vem pra cá e não quer dizer qual é a realidade que é lá. Vem pra cá, eu conheço uma meia dúzia que tá aqui e vejo o Instagram. É todo mundo lindo, todo mundo passeando, todo mundo se divertindo, porque é o que vai pra rede social. Porque quando entrou no avião pra vir pra cá, que largou tudo, tiveram os que falaram isso mesmo, tapinha nas costas, mas tiveram que falaram, você vai fazer a maior besteira da sua vida. E ela tem que mostrar que não Exatamente. E eu vejo gente que já entendeu que de verdade fez besteira. Porque não é todo mundo que tem a direção de Série Brasil ou de qualquer outro país, senão tava todo mundo aqui, não ia caber. Então, tem uns que tem realmente a direção, outros não. Mas eu vejo gente que fica numa persistência de algo que ela já até entendeu que não é pra ela, mas ela não quer dar o braço a torcer e voltar atrás. Isso também acontece. Então, voltando para a pergunta que você fez, Rafa, eu acho que a gente tem que submeter ao Senhor tudo na nossa vida. Tudo. E eu não consigo acreditar que o meu tempo com o Senhor, o meu tempo com a minha família, porque a gente tem lá a prioridade, Deus em primeiro lugar, a gente tem a nossa família, a gente tem a igreja, a gente tem um escopo, eu entendo, muito claro das nossas prioridades, e qualquer coisa que se intrometa nisso, que pegue Deus e tire ele do lugar dele, que a gente construa um altar, a troco de quê? De ter coisas materiais que vão perecer? É melhor não ter. Melhor não ter. Então, é nesse sentido que eu vejo, nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo que as pessoas elas estão, como Salomão disse, correndo atrás do vento. Não sabem muito bem o que estão procurando. E eu entendo que isso aconteça, porque às vezes eu entro no carro, estou dirigindo sozinho e falo, Deus, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ainda que eu me lembre todos os dias quando eu acordo. Mas a gente precisa trazer à memória aquilo que vai nos manter no eixo, porque senão dá uma pequena surtada. Não é? Assim mesmo, assim. Olha só, é claro que Deus sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa cuidar da família, que sim, não tem nada de errado, a gente tem que ter um tempo de lazer, de passear com a família. Isso tudo é necessário. O problema é que aqui, aliás, o problema vem lá atrás, quando começou um movimento a nível mundial chamado humanismo. O humanismo tirou Deus do centro e colocou o homem no centro. Logo, vem depois logo as doutrinas do iluminismo, ou seja, esse homem que está no centro foi iluminado, ele agora sabe tudo, ele é o senhor da história, e agora não é mais um homem que serve a Deus, mas é um Deus que tem que servir a um homem, e essa inversão entrou na igreja de pé junto na porta, abriu a porta e entrou. Então, as pessoas, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tiraram Deus do centro e colocaram o ser humano no centro. Pois bem, agora vamos trazer para cá, porque o assunto é, sou brasileiro, sou cristão e moro na América. Quando chega aqui, isso que eu vou dizer agora é um alerta para todos os que moram aqui nos Estados Unidos. Quem está falando é um pastor com 32 anos de experiência pastoreando. Então, por favor, me ouça, porque não é uma crítica, é tentando te ajudar, ok? Quando chega aqui, não muda isso. Continua sendo um Deus que serve um homem. Isso já era também no Brasil. Só que aqui isso vai ser exacerbado, porque lembre-se, você não é maior do que a América. A América é maior do que você. Você não muda o estilo de vida americano, chamado American Lifestyle, Way of Living. Você não muda a América, mas a América tem grande possibilidade de mudar você.
Aí o que acontece? A pessoa vai para a igreja. O nosso culto era às 7 horas. Nós passamos para as 6 por uma série de razões. Uma delas é porque a gente não vai ficar mudando cultos por cada pessoa acha isso, aquilo, outro, mas achamos que era melhor terminar o culto um pouco mais cedo para termos nossa comunhão depois do culto e tal. Mas se o culto demorar mais meia hora, tem gente que levanta e vai embora. Ou se não vai embora por educação, fica, mas quando acaba o culto, vai embora. Ou seja, assim, é como se ele só veio cumprir um compromisso, não tem comunhão. E ser igreja não é só prestar culto. Nós temos um relacionamento vertical e temos um relacionamento horizontal. Somos igreja, somos um corpo, somos dependentes uns dos outros. Não existe igreja isolado, não somos um filósofo, eu não sei quem foi, disse que o homem não é uma ilha isolada. E não ficam. E quando o pastor vai perguntar, mas meu irmão, você não está ficando... Tem pastores que agem assim. Por que você não está ficando? Para a nossa comunhão, a gente toma uma Coca-Cola, a gente come um sanduíche, a gente conversa, bate um papo. O culto acaba por volta de 7h30, 7h40. Às vezes, é raro, vai até às 8h. Aí mais essa comunhão, 9 horas, está todo mundo indo embora para casa. Não é meu caso. Não tem sido também o caso de vocês. Mas a maioria, nessa hora, vai embora. Mas tem gente que não tem que... Aí quando a gente pergunta, olha o que a América faz com as pessoas. Isso é um alerta. Não, pastor, eu tenho que ir, não posso ficar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. A minha pergunta é, e todos os cristãos, porque no Brasil acaba o culto e a gente fica ali na cantina, batendo papo, até às vezes meia-noite, tem quase que pastor pedir para ir embora. Ó, a igreja que eu era pastor em Caxias, a gente ficava ali comendo um lanche, batendo um papo, o culto acabava, era de 7 às 9, a gente ficava até 11 horas, 11h30. Fica Ricardo que o diga, né? Não é? Na Nova Vida, o cara já ia apagando a luz, te é. convidando para ir embora. Tem vezes que você tem que começar a fazer isso, que é para as pessoas olharem e dizer, tá na hora de ir. A gente já podia sair com a vassoura, ó, que a gente é sempre no final. E a pergunta é, o daqui não pode porque amanhã ele tem que trabalhar. O pessoal do Brasil é todo mundo desempregado? Ninguém trabalha no Brasil? Ou quando não, e eu já ouvi na nossa igreja, e não foi uma nem duas vezes, foi N vezes, não, pastor, é que as crianças amanhã acordam cedo para ir para a escola. Mas as crianças do Brasil não estudam? Nenhuma delas tem que ir para a escola, a aula aqui começa às 7, mas lá também começa às 7. Diferença, aqui um ônibus pega na porta, ou você bota no seu carro confortável e deixa na escola. Lá no Brasil, tem pai, tem mãe que tem que pegar um ônibus para levar a criança na escola. Ou tem que pegar um Uber para levar na escola. Ou tem que pagar uma perua, um transporte, uma van, e aí a mãe tem que estar de pé do mesmo jeito para levar lá na porta da van. Então, olha só, no Brasil todo mundo trabalha, todo mundo vai acordar. No Brasil todas as crianças estudam, também vão acordar. Aqui não pode, porque aqui tem que trabalhar amanhã, aqui tem que a criança ir para a escola amanhã. Isso é a América vencendo você. Isso é a América tirando Deus da sua vida. Isso é um alerta muito sério. É a América tirando a igreja de Deus e o Deus dessa igreja da sua vida. Então busque ter uma vida de comunhão com Deus e com a sua igreja. Se você estiver vindo do Brasil para cá, nos procure. Nós temos todo final de culto nosso tempo de comunhão. A gente come junto, a gente bebe junto, a gente ri, a gente conversa um com os outros. A gente só não fala mal da vida dos outros. Deus me livre. Ia perder a benção ali, eu não saio nem da porta. Nunca falo, nunca. Eu? Só se for com meu marido. Com meu marido, de vez em quando eu falo. Enfim. Ó, não conta aquilo que eu falei dele, não. Olha aí. Tá? Enfim, a igreja tem que ser isso. Porque se eu saio de casa no horário do culto, vou para a igreja, acabou o culto, ou se o culto atrasar, eu reparo isso. O pastor está de frente para a igreja. Então, vocês estão sentados, vocês estão vendo quem está do lado. Quando vocês estão no púlpito também pregando, vocês veem como eu vejo sempre. A igreja de frente. O que eu vejo de gente olhar para o relógio. Minha pergunta é... eu vou te fazer uma pergunta. E quando pergunta. estão no trabalho ganhando dinheiro, ficam olhando para o relógio? Quando estão numa festa, ficam olhando para o relógio? Quando está no Disney Springs, fica todo o tempo olhando para o relógio? Nós marcamos de sair às 8h40. Tá? São 8h42, minha filha. Temos que ir embora. Quem é que faz isso? Quem é que vai lá pro City Walk? Estou falando de Orlando. Quando a gente está numa festa, num lugar assim que... Não, a América já nos venceu e aquilo ali está trazendo prazer, está trazendo satisfação. Estamos entrando no American Style of Living. É o jeito americano de viver. Quando a gente já está nisso, só a igreja é problema em termos de horário. Aí a gente entra numa outra questão. Eu posso fazer pergunta para o entrevistador?
Pô, Pode. Eu tenho uma aqui já engatilhada, mas vou Não, te dar essa porque- oportunidade. Porque olha só, se a pessoa não está disposta a ficar 5 minutos a mais de duração do culto do que já estava dentro do organograma dela e passar 2 horas na igreja ao invés de 1h30, ela vai fazer o que no céu? Na eternidade? Santo. Santo. E essa pergunta eu quero ouvir a resposta. Porque, veja bem, a pessoa que... Eu já ouvi, já falaram pra mim. Claro que eu ouvi uma resposta que não dá pra dar aqui no podcast. Mas assim, eu não levo meu filho no culto de oração, não, porque o culto de oração, tadinho, é chato, né? A criança, pra participar do culto pra ela. Então, No assim, Brasil, nenhuma criança vai pro culto de oração. não, no Brasil. Eu ouvi isso no Brasil, não ouvi isso aqui não, tá? Mas eu digo assim, rapidinho, oração é chato? Se você não ensinar isso pro seu filho desde criança, Não sabe. como não ele sabe vai o que crescer querendo falar com Deus? Olha só, tem um pastor que eu gosto muito que ele diz, uma vez eu ouvi ele falando o seguinte, culturalmente, eu tô falando do Brasil, culturalmente, nós vemos de uma cultura onde todas as vezes que a gente cometia um erro, confessava esse erro e como a remissão dos nossos pecados, a gente rezava. Isso. E aí, na explicação que ele deu, que para mim fez sentido, nós aprendemos que rezar, orar é uma penitência. É algo que a gente faz como pagamento por algo de errado que nós fizemos. Culturalmente é assim, no caso do Exatamente. Brasil. Tô falando do Brasil. Então, nós temos uma ideia totalmente equivocada do reino de Deus, de quem é. E eu fiz a pergunta pra você e tô respondendo. Desculpa, vai lá. Não, a gente erra pensando que a igreja vai ensinar os nossos filhos Nunca vai. É. Ela informa. na escola bíblica, ali no culto, não. Ela vai formar, ela tem o seu papel sim, mas nós, eu como pai, você como mãe, nós que temos no dia a dia ser exemplo. Então não adianta eu falar que tem que orar. Eu tenho que estar orando todos os dias, o meu filho participar, para que ele cresça sabendo que quando ele tiver no discernimento, né? Ele sabe que tem que falar com Deus, ele vê os pais, ele sabe que quando ele vai precisar de uma coisa, ele vai falar com o Senhor e ele vai viver uma vida conforme o nosso exemplo. Não adianta eu falar assim, ó, vai para a igreja, vai para a escolinha lá, o Geração Vida, que você vai aprender lá. Pastor, Não. você acha que isso que o Rafa está falando é um dos extratos da nossa vida cristã hoje? Com certeza, eu acredito. sim. Porque só para eu te levar mais longe, que eu quero ouvir o que você tem a dizer de verdade. Nós temos vivido um cristianismo de fachada, de obrigação. Eu costumo dizer assim, ó, eu cheguei a Jesus, entenda por favor o que eu vou falar, não estou dizendo que o povo precisa se converter, não é nesse sentido não. Mas eu cheguei a Jesus porque eu, Lília, de verdade, eu descobri que eu ia para o inferno. Eu tive essa total e absoluta, e eu vou até te dizer pior, eu já estava vivendo no inferno. O nível de morte que eu vivi, de lamaçal, eu já vivia no inferno. Então, quando eu cheguei a Jesus rastejando ali, ó, na lama, foi igual o filho pródigo. Eu estava comendo, eu queria comer o resto da lavagem, já não tinha. Eu já estava nesse nível. Então, eu te digo, eu fui para Jesus para não ir para o inferno. Só que isso não é suficiente para nos manter ao lado de Jesus ou decidindo por Deus todos os dias. Porque todos os dias da nossa vida é muito tempo. Então, se eu não me aproximar desse pai em amor, em intimidade, em relacionamento, na primeira oportunidade que a porta estiver aberta, eu vou fugir. Só que Deus, ele não nos cria numa gaiola. Então, assim, eu vim aqui cumprir esse papelzinho aqui, ó. Domingo é mais do que o suficiente, fiz o meu papel, vou embora. Por quê? Porque eu não tenho prazer naquela companhia. É igual quando a gente visita parente chato. Vai na casa da tia, minha tia são legal, tá? Que fique claro. Aí o filho fala, a gente vai ter que ir lá. Vai, tu fica quietinho, sorri, se comporta, porque, ó, ou o marido fala, ó, vou na casa da sogra, mas antes do jogo começar, eu quero ir embora. Porque não tem prazer naquele relacionamento. Então,
eu acho que as pessoas elas não encontraram ainda o prazer no relacionamento com Deus, por isso que ela tem para ir embora. As pessoas chegam para Deus, muitas baseadas nesse medo. Entendem que estão a caminho do inferno. Em algum momento, alguma palavra, alguma situação, às vezes nem uma palavra, uma situação, as leva a refletir sobre isso. Aí tem aquelas expressões que a gente ouve nas igrejas, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor e tal. Mas não importa a razão, eu vou responder sobre o que você falou, os que vieram, vem pelo medo. Se você manter o seu relacionamento baseado no medo, isso não é relacionamento. É cativeiro. É cativeiro. Você chegou pelo medo. Agora você já está aqui, sai disso. Desenvolve relacionamento, busca alegria nessa maneira cristã de viver. O evangelho é cheio de tudo que é maravilhoso. Eu costumo dizer, quem gosta de drama tem na Bíblia. Quem gosta de ficção tem na Bíblia. Quem gosta de guerras tem na Bíblia. Quem gosta de romance tem na... Lê Cantares? Não tem romance igual de Cantares. Ou seja, a Bíblia tem tudo. O problema é que os cristãos não estão mais lendo Bíblia. Não estão. Eu tenho Bíblia aqui. Eu tenho Bíblia aqui. Você também tem, ela também tem. Mas tem cristão que está indo para a igreja e já não leva mais a Bíblia. Leva isso aqui. Mas pastor, é século 20, agora 21. Eu tenho a Bíblia aqui. Eu também tenho. Mas a gente precisa ter a Bíblia. Amar essa palavra. Aqui a Bíblia está junto com uma porção de outras coisas. Na Bíblia, no papel, está só ela. Gasta um tempinho com aquele livro. Estuda aquele livro. Come, né? Como diz Abacuque, come as palavras desse rolo. A vida vai mudar, você vai sair do cativeiro, que você veio pelo medo, e vai começar a descobrir que é tão bom, você só não sabia. Muitos cristãos têm uma vida vazia, a igreja é um fardo. Pega os chamados desigrejados. Não aguentava mais a igreja. Na verdade, é porque não tem relacionamento com Deus. Encontrar uma doutrina que satisfizesse. Mas eu não preciso de estar na igreja para estar ligado com Deus. Eu tenho minha vida com Deus. Desculpa, meu amado, meu irmão, seja aqui na América ou seja no Brasil, ou em qualquer outro país que fala português, está me entendendo? Fora da igreja não há vida com Deus. Eu não estou falando do templo, eu estou falando da igreja. Você pode estar num grupo que não tem um prédio físico, mas que tem os dias que se encontram, tem os horários que se encontram, para, como igreja, prestar culto a Deus e exercer a mordomia cristã entre um e o outro. Um ajuda o outro. A Bíblia fala sobre um corpo bem ajustado, pelas juntas e medulas, ou seja, o corpo tem que estar ajustado. Você fora do corpo, você não é corpo. Deixa eu te dar um exemplo para isso. Eu vi esse exemplo no outro dia, achei... Esse exemplo não é meu. Eu vi esse dia, achei assim, caramba, que inspiração de Deus. Isso aqui é um corpo. E esse corpo tem uma perna. Olha só. Aí eu tive um acidente de carro e foi cortada a minha perna. Não vai acontecer, não. Está repreendido no nome de Jesus. Mas foi cortado. Não vai. Aí os médicos fizeram um trabalho legal lá naquela minha perna e tal, ajeitaram ela, ó, não dá para colocar de volta, mas você pode levar ela para casa, tá? Não vai apodrecer e tal. Aí o camarada diz assim, esse corpo sem uma perna, ele continua sendo funcional. Ou seja, o corpo sem você, ele é funcional, ele continua vivendo. Mas essa perna fora do corpo, ela serve para quê? Qual é a vida que ela tem? Qual o bombeamento de sangue que ela vai receber? Ela está morta. Ela está morta. Então, o corpo, que é a igreja, se você quiser sair dela, se você quer ser a perna fora, porque você é membro do corpo. Se você quer estar fora do corpo, quem morre é você, porque o corpo vai continuar independente de você. Meu querido, meu irmão, minha irmã, cristãos, Brasil, fora do Brasil, outro país que fala a língua que está me entendendo, você fora da igreja não tem vida com Deus. Não se engane. Tem pessoas te enganando. Desculpa. Tem pastores. Não vou citar nome aqui, porque a Nova Vida nos ensina muito acerca da ética cristã, mas tem pastores que já foram pastores de igreja e agora estão na internet com aquela conversa, com uma barba bonita, com o cabelo todo desgranhado, aí todo mundo já sabe quem é, enfim, e que fica com uma conversa assim, e junto com ele tem um amigo que é debochado, que debocha da igreja, que debocha dos cristãos, e te dizendo que você não precisa estar na igreja, que igreja é lugar de hipócritas, que pastores são hipócritas. Eu ia falar isso agora. E por aí vai. Não se deixe enganar por essa gente. Você precisa estar na igreja.
Isso é uma desculpa que eu escuto muito, gente. Eu vou fazer o que na igreja? Porque lá a minha vizinha vai pra igreja, ela faz isso assim, assim, e vai pra igreja. Gente, nosso alvo É é Cristo. Cristo. Eu não posso olhar. A igreja é lugar de doente. A igreja é lugar de gente que As precisa pessoas de são ajuda. imperfeitas, mas Cristo é perfeito. Pois é. Isso não é uma desculpa pra gente continuar Não. no erro, né? Ô, pastor, a primeira coisa que Jesus fez foi construir uma igreja. O ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Sair lá atrás daqueles que Juntou os caminhariam. 12. Exatamente. Foi a primeira coisa que ele fez. Nós precisamos entender que as nossas verdades, elas jamais vão poder se sobrepor à palavra de Deus. Jamais vão poder se sobrepor a quem Deus é. A minha opinião, o que eu acho, o que eu desejo, desculpa. Não tem o menor valor. Não As tem. pessoas querem que a igreja seja do jeito delas. Por exemplo, eu já ouvi de gente dizer assim, mas então eu não concordo com igreja nenhuma, então está na hora de eu começar uma igreja. Assim nascem as heresias. Jesus. Assim nascem as seitas. Porque uma pessoa ou não conhece ou não se molda ao que é a igreja, não reconhece a autoridade pastoral, não reconhece a autoridade diaconal, não reconhece a autoridade da igreja sobre a vida. Pastor não me dá ordem. Eu não quero dar ordem na vida de ninguém, não. Mas que eu tenho autoridade sobre a vida dos meus discípulos, eu tenho. Assim como eu estou debaixo de autoridade. Sim. Domingo na igreja nós falamos sobre isso. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Eu já disse, um bispo meu disse para mim, Marco Aurélio, precisamos que você saia daí e vá para, não vou nem dizer para o Brasil, vá para Singapura. Começamos um trabalho lá, está precisando de um pastor. Qual é o dia da viagem? Por favor, é possível me dar uns dias para eu arrumar minhas coisas? Se ele não der nem esses dias, a igreja está enviando, a igreja vai cuidar de mim, eu vou pegar o avião hoje, eu vou hoje. Enfim, existe uma autoridade na igreja e os cristãos têm que estar ligados à igreja, têm que estar ligados à palavra de Deus. Os cristãos chegam aqui na América e esquecem isso. Cristãos que vêm do Brasil e que eram uma bênção lá no Brasil. Mas quando chega aqui, a igreja aqui é um pouco menor do que a de lá. Claro, no Brasil, você está num bairro, 99,99% das pessoas falam português e vão para as igrejas que estão ali. Então, as igrejas têm muita gente. Aqui, você está num bairro onde, sei lá, 5% fala português, exceto Metro-Oeste, né? Metro-Oeste tem um percentual bem mais alto. Verdade. Fora isso, 5% fala português. Então, o número de pessoas na igreja naquela região é pequeno. E como a igreja é pequena, as pessoas querem controlar, as pessoas querem ditar as regras. No Brasil não eram assim. No Brasil eram pessoas obedientes, eram pessoas que tinham uma vida com Deus e com a sua igreja e com a sua palavra. Aqui não, as pessoas querem o cristianismo ao seu jeito, ao seu modo, à sua maneira. E se o pastor não dá isso, então eu vou para outra. E aí fica assim, de igreja em igreja. Quando vai reparar, isso aqui na América é assim de caso. A família está destroçada. O número de casos de divórcios entre cristãos na América é altíssimo. Deixa eu contar um casozinho para vocês, bem rápido. Eu encontrei um brasileiro aqui, que era meu amigo de infância. Não foi aqui em Orlando, não. Foi lá no norte, foi no estado de New Hampshire. Ele foi meu amigo de infância. E um dia, não vou citar nomes, mas um dia esse rapaz saiu de lá e veio morar na América. Deixou lá no Brasil a esposa e, não me lembro se é 2 filhas ou se é uma filha, deixou filhos lá. E um dia, eu sou chamado para ir numa igreja lá em New Hampshire. Eu morava em Massachusetts, que era ao lado, é um estado ao lado, e eu fui nessa igreja em New Hampshire. Quando eu cheguei lá, quem eu encontrei? Quase que saiu o nome dele agora aqui. O fulano. Encontrei com ele. Quando encontrei com ele, eu vi que ele ficou muito desconcertado. Eu não entendi por quê, mas fiquei na minha. Alguma coisa está acontecendo. Daqui a pouco chega do lado dele uma moça. E aí ele... Aí eu perguntei. E sua esposa? Você é? Eu sou a esposa dele. Quase que falei o nome de novo. Eu sou a esposa dele. Falei, como é que é? Não, ele tem uma esposa no Brasil. Aí criou isso dentro de uma igreja. Como é que é? Ele tem esposa no Brasil e que não sabe dele faz algum tempo. Está casado já aqui com outra mulher. Isso é um problema na igreja. Por quê? Porque chegou na América e a América venceu essa pessoa. Divórcio aqui é banana. Então. Você vai lá, preenche um formulário, em questão de dias já está divorciado. Acho que no Brasil agora também está assim, né? Agora no tá. cartório. Pastor, isso aí que você está falando é o seguinte.
ninguém quer se submeter. É. As pessoas não querem se submeter. E se eu não me submeto, lá em casa tem o policial bom e o policial mau. Então, quando Tem sempre que ter os dois. É, mas ele é o policial bonzinho que fica bonito na foto. E eu sempre sou a que as crianças ficam de bico porque eu tenho que ser chata. E aí, eu digo pra ele... Hoje, graças a Deus, isso acontece muito pouco, né, amor? Mas eu sempre disse a ele assim, ó. Se o meu filho não souber obedecer à mãe e ao pai, ele nunca vai estar pronto e apto para obedecer a Deus. E não entra no reino de Deus sem isso. Entendeu? Porque a desobediência, meu Deus, foi de cara, foi o que Adão e Eva fizeram. A gente vê Pedro, até o senhor falou sobre, não foi o senhor que falou esses dias sobre a pesca que ele fez? Não. Uhum. Então, a gente vê Pedro tendo que deixar o resultado daquela pesca maravilhosa em obediência ao chamado. Só que as pessoas não estão dispostas a deixar nada. Ninguém quer perder nada pelo reino de Deus. Pois é, só que esse é o plus o X da questão. Qualquer coisa que eu deixe é algo que vai perecer. Eu não estou deixando nada por Jesus. As pessoas, elas olham e fazem uma matemática alucinada de tudo que eu tenho que deixar para poder obedecer e seguir o que o Senhor está falando. Senhor Deus, o que Deus está pedindo de mim. Então, assim, Pedro, ele deixou um barco cheio de peixe. Mas olha quem é Pedro. Gerações e gerações e multidões ouviram falar daquele homem que andou sobre as águas e muito mais do que isso, que andou sobre a palavra que Jesus deu para ele. Que foi sobre isso que ele andou. Então, quem não está disposto a abrir mão do que tem, nunca vai entender quem é diante de Deus. E isso é tanto no Brasil como aqui. Sim. Mas como a gente está falando do brasileiro que mora aqui isso tem sido exacerbado nas pessoas, uma independência de Deus e da igreja. Mas quando você fala com as pessoas... Gente, eu sou pastor há mais de 20 anos na América. Passei anos no Brasil pastoreando, mas eu pastoreava aqui antes e já estou de volta há 4,5. A quantidade de pessoas aqui que, não, mas Deus sabe, mas Deus conhece, mas Deus sabe do meu coração. Eu lamento te dizer, querido, isso não vai mudar nada. E descumprindo princípios. Quebrando o princípio. Exatamente. Sabe o que você falou? Você falou assim, ó, o marido deixou a esposa num país e foi para outro. Se a direção que nós temos da Bíblia é que eu não posso fazer um jejum longo o suficiente que eu me afaste do meu marido. Não se afaste. Um jejum, Paulo diz isso. Exatamente. Que eu me afaste do meu marido. Primeiro, para fazer isso, eu tenho que ter a concordância dele. E é para se dedicar à oração. Exatamente. Não é para fazer uma viagem, não. Exatamente. E segundo, que tem que ser um tempo suficiente para que o diabo não entre na minha incontinência, que é isso que a Bíblia vai dizer. Agora, você imagina, você vai entrar no avião e vou para outro continente, a perder de vista. Eu acho que... Tem que ter um domínio próprio muito grande. Tem gente que vai ter essa capacidade. É difícil, mas tem gente que tem essa capacidade. Eu pastoreio aqui há muitos anos e sei de pessoas que são fiéis ao Senhor e que a família está no Brasil e que ele está aqui lidando com uma perda que teve lá, que tem que repor, e situações desse Mas tipo. Mas não é uma brecha enorme? É uma brecha enorme, não é gigantesca. Porque a gente descumpre o princípio, quebra princípios. É o que eu estou dizendo, tem que ter um domínio, porque a Bíblia fala que tem gente que tem esse tipo de capacidade. Alguns até, diz a Bíblia, que podem se fazer de eunuco. Sim. Então, nem que seja um eunuco temporário, tem gente que tem essa capacidade, mas a maioria não. Mas a questão toda não é só essa, não. A questão toda, quando eu falei desse caso, é para mostrar como que os seus valores começam a ser negligenciados quando você está vivendo aqui, longe da sua igreja do Brasil. Outra coisa é que as pessoas chegam aqui lá do Brasil, muitos vêm de uma igreja que chega aqui, vai para Nova Vida, por exemplo, que é a nossa igreja. Aí quer que a Nova Vida seja como era a igreja dessa pessoa no Brasil. E nós temos grupos diferentes. Uhum. A igreja de Deus é uma só, mas ela tem os seus diversos formas de expressão. Tem a Nova Vida, que é excelente, tem a Assembleia de Deus, que é excelente, tem a Batista, que é excelente, tem a Presbiteriana. Eu posso passar a noite dizendo o nome de excelentes igrejas.
Mas cada uma tem peculiaridades, tem formas diferentes de administração, de organização, de liturgia. Aí a pessoa chega aqui e aí começa a minar outros. Ah, essa igreja aqui, a minha igreja no Brasil, isso aqui assim era diferente. Aqui não faz isso, não faz aquilo. Aqui, e começa a minar outros, e às vezes outros que ainda não estão firmes na fé. E eles saem arrastando consigo outras pessoas. Esse é um problema de cristãos na América. Sabe por quê? Porque deixou a América vencer ele. Ele não se submete, ele não baixa a cabeça. O pastor, eu digo assim, acho que vocês já ouviram dizer isso na igreja. Eu não tenho como pastor me moldar a, por exemplo, 100 pessoas. Agora, 100 pessoas podem cada uma se moldar a uma pessoa que sou eu. Eu não posso ser como 100 pessoas querem que eu seja. Não, isso é impossível. Impossível. Isso não tem como ser assim. Assim, essa questão da insubmissão é um dos grandes problemas da igreja. Aqui na América é exacerbado. Aqui parece que a gente tem um foco maior sobre isso. Mas tem pessoas que têm, enfim, funções, vamos falar assim, funções dentro da igreja. Enquanto elas estão cumprindo as funções, maravilhoso. No dia que ela não está cumprindo a função, ela tem dificuldade de sentar e ouvir o seu pastor pregar. E esse já é para mim um sinal de insubmissão. As pessoas querem ditar o que os pastores vão pregar. Pois é. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias teriam comichão nos ouvidos e que amontoarão para si pastores segundo o seu coração. Gente, aí quando eu falo para as pessoas assim, você precisa estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, não quer, não tem tempo, não tem interesse. As razões são muitas, algumas razões eu diria justificáveis, outras não, mas não estudam. Quando a Bíblia fala sobre essas coisas, é porque a Bíblia sabe que isso ia ter, em algum momento, se fazer presente na nossa vida. Comichão nos ouvidos, quer dizer o quê? O pastor tem que pregar mensagens que me agradem, que me levam para cima. Eu prego sobre isso, eu acredito numa porção de coisas, vocês conhecem minhas pregações. Mas tem dias que eu sou inspirado pelo Espírito Santo, e isso pode ser uma vez, duas, pode ser uma série durante 5 meses, sei lá o tempo. Deus me leva a começar a despertar a igreja e a despertar a mim mesmo, que eu sou igreja. E Deus me usa para falar comigo e com os demais. Aí, não, esse caminho que o pastor está tomando, as pessoas querem ditar o que o pastor prega. Mas aí a pergunta é, naquele dia, quando chegar diante do Senhor, quem vai responder por as almas que estavam sentados na sua cadeira? Está escrito na Bíblia, está escrito. Para mim não interessa, não é o que eu acho, não é o que ninguém acha. Para mim interessa o que está escrito na Bíblia. Um dia a gente pode falar sobre isso, sobre inspiração da Bíblia. É um assunto legal. Porque existem certos grupos cristãos, hoje eu não vou citar o nome, porque não é caso de estudo, se um dia for de estudo, eu vou citar nomes, porque aí é estudo. Não, aqui a gente não faz estudo, aqui é um podcast, talvez eu faça isso nas minhas outras programações, que diz que a Bíblia não foi feita que a igreja não foi feita por causa da Bíblia, mas foi a Bíblia que foi feita por causa da igreja. Essa declaração até aí é verdadeira, porque a igreja no início não tinha Bíblia. Sim. O cânon do Novo Testamento, por exemplo, foi encerrado no ano 397, num concílio na África. Agora me escapou o nome da cidade. Foi encerrado ali. Então, até o ano 397, se tinha as escrituras, mas não tinha o que nós chamamos de encerramento do cânon, né, das Sagradas Escrituras do Novo Testamento. No ano 367, 30 anos antes, já a mesma lista que foi aprovada 30 anos depois, chamada lista de Atanásio, era um bispo católico, já era a lista comumente aceita pela igreja e pelo povo, mas ainda não era oficial, não tinha tido um concílio onde se reuniram o horário e Deus chancelou. Isso aconteceu 30 anos depois, em 397. O que eu quero dizer com isso? Realmente, as escrituras foram escritas depois da formação da igreja. O Novo Testamento todo foi escrito nos primeiros 100 anos. Tem livro dos anos 90 e pouco. Então, aí a igreja dos anos 10, dos primeiros 10 anos, que não tinha. Então, sim, a igreja não foi formada por causa da Bíblia,
A Bíblia foi formada por causa da igreja. Mas por quê? Tá aparecendo estudo, né? Lâmpada para os meus pés. Porque a tradição era oral. Isso é um estudo lindo sobre a inspiração das Escrituras. A tradição era oral e tudo que é puramente oral se perde com o tempo. É o famoso telefone sem fio. Eu conto com perfeição. Você conta 99,9. E aí, depois de dependendo 300 de anos, se perdeu metade. É. Então, o Espírito Santo de Deus inspirou homens nesses 100 anos a escrever, para ter registrado. Isso não tira que isso é inspirado por Deus, e Apocalipse chancela isso dizendo: ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula, outra tradução diz um tio, as palavras dessa profecia. Se tirar, o seu nome será tirado do livro da vida, e se acrescentar, lhe serão acrescentadas as pragas descritas nesse livro. Isso é sério pra caramba. É. Então, as escrituras, elas não vão mudar porque A ou B queira. E as escrituras dizem que chegaria um tempo que as pessoas teriam comissão no ouvido. Está acontecendo. As pessoas querem que eu pregue o que elas querem, o que lhes faz sair da igreja bem, o que lhes faz sair da igreja pisando nas nuvens. E eu prefiro que você saia da igreja pisando em ovos. Com cuidado. Como está o seu caminho? Para onde você está indo? É para Jerusalém mesmo? Para Nova Jerusalém? É para o céu? Ou para onde você está indo? Para onde seus pés estão te levando? Eu tenho que levar a igreja a refletir. Aí sim, de vez em quando vem uma mensagem em que eu vou falar das conquistas, do poder de Deus para você avançar e tal. O cristão aqui na América, isso dá muito exacerbado. No Brasil tem, mas aqui está demais. O pastor está pregando e eu não estou gostando. Aí eu ouço como eu já ouvi. Eu acho que então que eu não concordo com nenhuma igreja. Está na hora de eu começar. Talvez seja a hora de eu começar a minha igreja. Vai por esse caminho. Desculpa a expressão. Bate de frente com Deus e veja o resultado depois. As pessoas elas estão tão machucadas, tão feridas, e não querem se permitir ser curadas. E não querem ser discipuladas. Principalmente. Aí nem... São donos da própria verdade. Exatamente. Para a gente começar já a ir para o final, propriamente os cristãos, eles dizem que vêm para a América para uma obra de Deus, para um propósito. Eu ouço todo dia. E a gente vê muita gente chegando, muita gente indo. Não, mesmo os que ficaram, o propósito some. Aí eu vou falar para os que estão indo embora, que tinha uma palavra, tinha um propósito. Você acha que isso é por causa da família, amigos, a própria igreja no Brasil? Sinto saudade, eu não consigo. Eu pensei que ia conseguir, mas não consigo. Olha, ficar eu diria longe. Que tem dois lados dessa resposta. O lado de alguém que é ministro de Deus e o lado de alguém que não é ministro de Deus no sentido ordenado. Bom, para o que é ministro de Deus, às vezes veio por uma chamada e tal, meu caso. E uma hora a igreja pode precisar de mim em outro lugar. Então eu estou saindo porque eu estou seguindo a minha missão com a minha igreja. Porque eu sirvo a Deus através da igreja. Ninguém serve a Deus direto. Sim. É através da igreja. Senão não precisava de igreja. Então Jesus é tonto. Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para quê? Se não precisa de igreja. Então é através da igreja. Então, os ministros podem sim estar aqui um tempo, e depois ter que ir para outro lugar, para outra cidade, para outro estado, para outro país, retornar ao Brasil, porque eles estão servindo a igreja e a igreja precisa deles aqui ou acolá. O povo em geral que vem e vem espiritualizando, Deus falou comigo que é para ajudar essa igreja, Deus falou comigo que é para ajudar aquela igreja, Deus disse para mim vir que aqui ele vai abrir as portas para mim fazer a obra dele e tal, e vou embora. Não quer dizer que Deus não chamou essas pessoas. Não, com certeza não. Quer dizer que essas pessoas simplesmente largaram a sua missão. Botou a mão no arado e olhou para trás. E desculpa, eu sou meio duro, né? Desculpa, gente. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A Bíblia diz que se os filhos de Deus retrocederem, o Senhor não tem prazer neles. Então, primeiro tenha cuidado. Deus mandou mesmo? Porque você pode ser honesto e dizer, não foi Deus que me mandou, mas eu senti uma vontade muito grande de vir. Não, e tem mais. E pode chegar aqui e descobrir que não foi Deus que mandou. E volta mesmo, por favor. Vamos até ajudar a pesquisar para achar uma passagem mais barata. Acho que a questão aqui é assim, ó. Que da pergunta do Rafa eu entendo assim. Deus me manda fazer algo. E aí eu vou toda esbaforida para fazer aquilo que Deus mandou. Só que na metade do caminho,
Eu não aguento Existe um mais. processo. Na metade do caminho, existe um preço. Na metade do caminho, existem renúncias. E aí, eu vou e retrocedo, como você está falando. Porque, na O que verdade, não quer aconteceu? pagar o preço. Não, o que aconteceu? Eu tinha tanta certeza Depois que Deus quero me deu falar uma desse palavra. pagar o preço. Eu tinha tanta certeza que Deus me deu uma palavra. Então, eu e o Rafa, a gente tem uma confissão de fé, não sei, uma determinação que é: não tem plano B. Eu falei isso no primeiro podcast aqui. Não tem plano B. Mas porque Deus não tem plano B. Então, imagina Deus, olha só, sabe o que é? Meu filho chorou 4 meses. Pastor, meu filho chorou 4 meses. No primeiro mês ele ficou de boa. Aí quando o coração apertou, ele começou a chorar. E ele chorou 4 meses porque ele queria ir embora. Porque a família dele estava lá. Porque a avó dele estava lá. Porque os amigos dele estavam lá. Porque a igreja dele estava lá. E os não cristãos acham que isso é uma crueldade. Não. Menino, E aí, olha. Pastor, aconteceu uma coisa muito, assim, foi impressionante, porque a gente teve 2 episódios em uma semana. Primeiro ele falou, ele teve uma crise dentro do carro de gritar e chorar quando eu peguei ele na escola. E ele disse, primeiro ele começou falando assim: como é que foi sua aula? Igual a de sempre. Aí eu falei: como que é igual a de sempre? Eu perguntando pra mim mesmo o que eu tô fazendo aqui. Aí eu fingi que não entendi, tentei levar para outro lado. Daqui a pouco ele falou: eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar. Ele disse para mim. A dificuldade com a língua, a saudade da família, né? Crescer dói. Uhum. E aí, na semana seguinte, a gente foi parar na mesma conversa e ele veio gritando, chorando. No primeiro dia, depois que ele saiu do carro, eu comecei a chorar. Porque é nosso filho, nosso coração, meu menino. E eu falei: Senhor, o que eu falo? O que eu faço? Como que eu vou administrar essa situação? Aí Deus falou para mim: José, se tivesse ficado na casa de Jacó, ele era só o Zezinho do papai. Ele precisou crescer para se tornar o homem que eu queria que ele se tornasse. E aí eu chorei 3 dias com essa palavra e falei: meu filho precisa crescer, porque ele era o netinho da vovó, o queridinho de todo mundo. E eu disse isso para ele. Porque os meus filhos, antes de ser discipulados pela igreja, são discipulados por mim e pelo E marido. tem que ser, a igreja não tem que fazer E a isso. gente botou um louvor. Não, aí já foi a segunda vez. Aí eu fui e disse isso pra ele. Ele não relutou, mas ele também não engoliu. Ele ficou aquela coisa aqui, ó, no meio. E aí na semana seguinte, que foi o segundo episódio, eu tinha a opção de contar toda a história de José pra ele de novo. Quando ele começou a chorar e falar e gritar, Deus começou a colocar um louvor no meu coração que nem faz parte da minha playlist. E aí que diz: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. E aí eu falei: filho, eu estava parada ali na Conroy com a Kirkman no sinal. Quando Deus falou esse louvor para mim, eu peguei rapidinho, botei no Spotify, botei lá no carro. Falei: filho, a resposta que a mamãe tem para dar para você é o que Deus acabou de falar. E aí eu coloquei o louvor. Ele não conhecia, talvez o refrão, mas a canção inteira ele não conhecia. Aí ele chorou, chegou em casa e falou: mãe, é pra mim crescer. E isso tem 1 mês e alguns dias e ele E a partir daí chorou mudou. mais. Então eu tô falando de um menino de 11 anos que entendeu que a gente vive debaixo da determinação do pai. Só que nós, como filhos de Deus, temos dificuldade de entender o direcionamento dele, o alinhamento dele, o que é a obediência a ele. Então eu não posso chegar aqui, nem em qualquer lugar que seja. Quantas pessoas oraram, choraram para chegar aqui, conseguiram passar por todas as dificuldades e chegou aqui, desistiu, mudou de ideia. Eu fico assim impressionado quando as pessoas chegam dizendo assim: não, porque Deus me mandou, tem uma missão e tal. Depois diz: não, eu estou voltando. A minha pergunta é: Deus não falou antes ou não falou agora? Porque se não falou antes, usou o nome de Deus em vão. E a Bíblia condena. Olha o perigo dessas coisas. Ah, pastor, você está exagerando. É Bíblia. Então você lê a Bíblia. Não quer ouvir do Marco Aurélio? Lê a Bíblia. Você usou o nome de Deus em vão.
E isso é pecado. Se Deus falou, então agora você está em outro pecado, que é o de desobediência. E a Bíblia diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E a feitiçaria é como o pecado de rebelião. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha onde essas pessoas se metem. Ah, não, mas Deus perdoa tudo. Ele perdoa tudo se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Enfim, nós estamos chegando no final, né, meu querido Rafael? Eu queria, para a gente fechar, primeira Lília, dar um recado. O que você pode aconselhar para o cristão que está chegando na América? O que já está aqui? Já entrou no avião? Não, que está chegando. Que está chegando. Então, assim... Está chegando daqui a pouco no aeroporto. Todo dia chega. Porque ainda não saiu de lá? Brincadeira. Rafa, olha só. Lâmpada, a gente acabou de falar isso aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu preciso prosseguir buscando conhecer a Deus para que ou eu entenda exatamente o que Deus quer ou eu permaneça sem desistir. Nós recebemos uma palavra no culto de envio. Pastor Léo, meu irmão, lá da Igreja Nova de Olaria, ele falou, vocês têm coragem. Porque fé a gente precisa ter para acreditar que foi Deus que falou. E coragem vocês precisam ter para largar tudo e ir como vocês estão indo. O Léo falou aquilo ali naquele culto e fez sentido para mim, eu fui embora para casa. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fiquei refletindo sobre a palavra liberada sobre a nossa vida, Deus falou para mim, não. Coragem você precisa ter para desobedecer uma ordem que eu te dei. Entenda. Claro que eu preciso de uma porção de coragem para deixar a minha zona de conforto, atravessar a América e vir parar aqui em cima. Claro. Mas eu acho que coragem muito maior eu tenho que ter para ouvir audível a voz de Deus, faça ou não faça, ir contra aquela direção. Então, a Bíblia diz, dura coisa é recalcitrar contra o Senhor. Eu gosto de citar a Bíblia, gente. Mas e aí as pessoas vão se embaralhando, porque a Bíblia tem... Então, respondendo a sua pergunta, o meu conselho é: tenha absoluta certeza da direção de Deus para sua vida. Seja para trocar de emprego, para trocar de casa, para trocar de carro, que dirá trocar de país. Pois é. E você, pastor, o que você pode aconselhar, a sua experiência de América como pastor? Eu vou dizer assim, olha, se você está pensando em vir, no caso, para a América, welcome, my brother, my sister. Sejam muito bem-vindos. Aqui não é aquela terra que mana leite e mel. Não é. Mas parece a beça, em muitos aspectos. Verdade. Basta apenas você ter equilíbrio espiritual. Botar cada coisa no seu lugar. Não dar a algo uma importância maior do que ela tem. E dar a outra a verdadeira importância que ela tem. A prioridade do cristão não é viver no Brasil, na América. Eu vou terminar com as 3 prioridades do cristão que vai nortear a sua vida aqui. Primeira prioridade, número 1, acima de tudo e de todos, Deus. Está acima de esposa, de esposo, de filhos, de pai, de mãe, Deus. Segundo é família. Terceiro é a igreja. Agora a observação. A igreja nada mais é que a grande família de Deus. Então não é para você negligenciar a igreja para fazer a sua família ficar muito felizinha. Não é isso não. É que você precisa cuidar da sua família e também cuidar da família espiritual. Então, Deus, família e igreja. Se você vier com isso muito definido no seu coração, trabalho vai surgir, casa vai surgir, as oportunidades vão surgir, você vai crescer, você vai progredir. Essa é uma terra que ainda dá oportunidades de verdade. Sim. E não só dá oportunidade, porque o Brasil tem oportunidade. Aqui te dá os meios para alcançar essa possibilidade. Por exemplo, dá um exemplo. Você vem, você é um empreendedor, você vai aqui se dedicar a uma profissão, Deus vai abrir caminhos para você. Aqui você pode conseguir, eu não tenho muito dinheiro, você consegue aqui capital de giro para sua empresa a 3, 4% ao ano.
No Brasil, o cartão de crédito é 15% ao mês. Já foi muito mais que isso. Pois é, agora acho que está 8, 9, sei lá. Enfim, aqui tem 3, 4%. Você compra uma casa aqui agora, porque está no pico, está tendo um problema, isso vai cair. Estão dizendo que no segundo semestre desse ano vai cair. Você compra uma casa com juros de 6, 7% ao ano. No Brasil é ao mês. Então, sim, venha. Você vai ser bem sucedido se você mantiver Deus no lugar de Deus e mantiver você e sua família no lugar de vocês. Que Deus te abençoe. Pastor. Rica e abundantemente. É isso aí. Pastor, obrigado pela presença. É sempre uma honra. Eu vou te perturbar aqui quase todas as semanas, se não todas. Amém. Lilian, muito obrigado pela sua presença. Foi uma bênção ter você aqui conosco. E esse foi mais um podcast Ele Pode Todas as Coisas. E obrigado, Leandro. É verdade. Muito obrigado, Leandro, sempre dando um suporte e mantendo sempre a qualidade. E fique ligado nas nossas redes sociais. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima. Até a próxima.